Olá pessoal, então dando continuidade aqui, vamos tratar um caso de flexo-compressão, né? Já tratamos tração, tração com alguma excentricidade, já tratamos flexão com excentricidade, mas que é grande, daria para transformar numa flexão simples, e agora a gente está no caso de flexo-compressão. Vamos tratar aqui casos com grande excentricidade também, tá? Geralmente são os casos de vigas. A gente tem alguma normal, mas não é tão grande que vá ser uma questão tão preponderante como seria no pilar, por exemplo. Mas a gente precisa considerar, porque isso tem efeitos na seção, né? Como no caso da flexo-tração, a gente tem um aumento do meu AS, né? Do tirante. Então a gente tem um aumento considerável do AS ali. Se a gente fosse considerar só o momento, né? No caso da flex compressão, a gente vai ter um desconto do AS, porque a compressão vai dar uma diminuída no tirante, mas por outro lado a gente vai ter uma penalização no concreto. Então, às vezes, caso o momento já esteja grande, o concreto já esteja ali próximo do limite, com a força de tração, eu diminuo o AS do tirante, mas poderia ser que eu precisaria de um AS de compressão. Então vamos lá. A seção 19 por 50 aqui, um momento de 10,5, né? Tenho aqui uma cortante de 10,5 também e uma força de compressão de 25 toneladas. Só explicando aqui para vocês, de acordo com essa figura aqui, a figura que tem em vários livros, né? Então, a gente já tratou desse caso de flexotração, né? Que nesse caso, a linha neutra, né? Ela tá sempre tá fora da seção, né? Então a seção tá toda tracionada, desde de uma tração bem no eixo da viga, que seria uma reta A, até um caso, aí ele vai indo a tração, e a gente, quando ela não tá mais no eixo, já vira domínio 1, né? Então vai tendo alguma excentricidade nessa força, até que ela vira domínio 2, né? Que aí o momento passa já a ser preponderante mais do que a minha força. Aí minha compressão vai aumentando, o meu momento vai se tornando mais relevante, eu vou tendo mais compressão aqui no concreto e tração no aço. E vai indo, até o caso aí de geralmente pilares, né? Que aí a minha força de compressão é tão grande que eu não tem mais um binário de tração e compressão, mas sim a seção fica toda comprimida, porque a minha compressão fica muito grande. E se a compressão tivesse entrado, seria o caso aqui da reta B, né? Então a gente tem um limitante, a gente não pode ir até 3,5 por mil. Teria que se contentar aqui com 2 por mil, né? Beleza, mas indo aqui para o nosso exemplo, o que a gente tem que verificar? Primeiro, verificar se a gente tem uma excentricidade que dá para a gente considerar transformar em flexão simples. E como é que a gente faz isso? Não basta somente a gente dividir o momento pela normal e ver se cair dentro já é já seria uma compressão grande, seria uma compressão significativa, ou se cair fora daria para a gente considerar, como a gente fez nos vídeos anteriores de flexotração. Por quê? Porque quando eu tenho compressão, eu tenho que levar em conta a, obviamente, né, a minha seção, a largura e a altura útil.
Mas também o concreto entra aí na questão. Não tem como eu só pegar o momento e dividir pela normal. Eu tenho que considerar o concreto. E dependendo do concreto, possa ser que eu consiga equilibrar, ou pode ser que não. Pode ser que vá para o domínio 5 mesmo. Então, eu tenho essa expressão aqui, não vou deduzir ela aqui agora, nesse momento. Basta para vocês saberem que se eu pegar o meu momento nessas convenções aqui, né? O momento positivo, ou tracionando aqui, comprimindo aqui, e a força normal de compressão, se eu fizer essa conta e der menor ou der maior do que esse valor aqui, ó, e aí não é em módulo, tá? É realmente esse valor aqui é negativo. Se eu fizer isso, então, se eu conseguir obedecer essa condição, eu consigo transformar minha flexocompressão numa flexão simples e depois abater o AS, né? Uma forma fica aqui. Aí eu consigo fazer o meu binário, consigo calcular um momento equivalente, né, para gerar o AS, e depois consigo fazer o alívio do AS. Então, vamos lá, aplicando o nosso caso, como é que ficaria? Eu tenho um momento de 10,5, tenho uma força de 25, né? Estão nessas convenções já. Faço a verificação do domínio. Então, momento menos a normal vezes o ES', né? Que é esse valor do eixo até a minha armação. Isso vai me dar 7,35. Isso já é maior que zero. Se é um valor maior que zero, já é maior do que a minha expressão. Nem preciso calcular ela, né? Então, já consigo verificar que isso é uma flexão com grande excentricidade. Logo, eu posso transformar isso na flexão simples. Então, vou transformar esse momento equivalente. Pego o momento, pego a normal, multiplico pelo ES e vou obter um momento de 22,05, tá? Com esse momento, então, eu posso entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, vou aqui, 22,05, né? Como eu já estou com de cálculo, então eu posso deixar esse gama aqui como igual a 1, tá? Então, isso eu vou obter o que? 13,19, né? Aqui deu 13,42. O meu FCK é 25, né? Não é 30. Aqui no meu exemplo, o meu FCK vai ser 25, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas o FCK é 25, tá? Então, eu tenho aí, ó, o 13,19, né? Ele dá uma armação também no S'. E aí o que eu faria? Eu teria que pegar a minha força e dividido pela tensão de escoamento e eu chegar no AS normal, ó. Então, olha o quanto o AS reduz, né? De 13,19, por causa da compressão ele reduz para 5,14. E o AS' eu mantenho, tá? O AS' eu mantenho, não tem modificação nele não, tá? Então, veja que se eu desprezasse vamos lá, se eu desprezasse essa força, né? Se eu botasse aqui 10,5, 8,55, né? Eu obteria 8,55. Mas no caso, eu preciso mesmo é de 5,14, é menos. Só que aí me faltaria o AS', tá? Me faltaria o AS', que é o que eu preciso. Então, o programa ele já consegue resolver isso, tá? Então, ele já... Se eu coloco aqui 25 aqui de compressão, ele já vai fazer esses cálculos aqui de diminuir. Ele já consegue fazer isso.
e já lhe dá o AS final, tá? Então, sem precisar você fazer essas contas aqui. Só fiz aqui para demonstrar, mas o programa já consegue fazer isso. Interessante, ó. Se eu pego aqui o cortante, vou botar aqui 10,5, né? Observem aí que observe esse valor, né? 7,68. E no caso aqui uma flex compressão. Então, a flex compressão ela é benéfica aí para o cortante, né? Então ela consegue ajudar na minha força cortante, né? Então consigo aí ter uma redução, né? Já a flexotração, você teria uma penalização, né? Desse VC. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse considerando só flexão simples, ó, vou zerar aqui o NK, tá? Observe que eu tô aí com 6,73, né? Ó, de VC. E uma SW de 4,43. Considerando a compressão, ó, veja esses campos aqui que eu vou mudar. Eu não vou, se eu apertar em qualquer outro campo aqui, ele já atualiza o cálculo, tá? Então, eu vou ter uma tensão média, né, na seção. Isso vai me gerar um M0 aqui, ó. Né? E aí esse valor M0 dividido por MD, somando mais um, eu consigo ter um aumento no meu VC. E aí consigo diminuir a minha armação de cisalhamento, tá bom? Então esse é um dos benefícios aí. E aí o programa já faz isso, já consegue fazer isso automaticamente, né? Do contrário, se eu tivesse uma tração, vou botar aqui menos 25, menos 15, por exemplo, vou botar aqui menos 15. Se eu tivesse uma tração, observe aí que mas no caso aqui ainda consegue transformar numa flexão simples, tá? Caso consegue transformar na flexão simples, então não teria muito problema. Mas se eu tivesse aqui um menos 40, se tivesse um 5 aqui, eu acho que era próximo do exemplo lá passado. Observe aí que o meu VC, ó, fica zerado. Ele já reconhece que é uma flex tração domínio 1. Aqui ele dá esse valor porque ele não precisa calcular o X sobre D, tá? Ele não precisa para poder encontrar o equilíbrio. Aqui eu não estou usando costela nenhuma, mas só para você ver que o VC na flexotração ele sofre uma penalização, ele vira 0. Então eu teria um acréscimo aqui de AS, tá? E do contrário, se eu tivesse só se eu zerar isso aqui, ó, observe que eu tenho aí eu vou ter um VC já, né? Que aí já virou uma flexão simples, tá? Então dessa forma que a gente mexe aqui no aplicativo, né? Alguns exemplos, e vamos para os próximos aí considerando a protensão, tá? Então ser bem legal aí considerar a protensão para ver o que a gente vai obter de redução de AS também.